fez uma leve paradinha aqui em frente a esse lago. Olha que lugarzinho bonitinho, cara. Tem um tanto de criança aqui, de alguma escola. Então a molecada tá fazendo umas atividades aqui e tal. Olha aí. A molecada passando aqui. Lugar bom para fazer um piquenique ou um intervalo de escola, hein? Eu acho que é intervalo de escola que eles estão fazendo. O famoso recreio. Com um intervalo desse aqui deve ser difícil voltar à aula. Cachoeira bonita, hein? Grande. Bem bonitinha, na beira da estrada. Mr. Rooney tá lá, ó. A gente parou o carro aqui agora nesse Totem Museu, só que assim como quase tudo aqui tá fechado. Tudo pro turismo aqui nessa cidade tá fechado, cara, por causa da pandemia. Só que a gente ficou sabendo que dá pra caminhar e tal, então você consegue ainda ver alguns totens se você caminhar nessa trilha aqui, ó. Então a gente parou o carro aqui, o museu tá aqui, tá fechado, mas os totens eles ficam ao ar livre, então se você caminhar por esse parque aqui, você ainda assim consegue visitar e ver alguma coisa. Vamos lá, vamos entrar. Com o crescimento de assentamentos não nativos no sudeste do Alasca no início de 1900 e o declínio da economia de escambo, os nativos mudaram-se para comunidades onde havia trabalho disponível. As aldeias e os totens que deixaram para trás logo foram invadidos por florestas e erodidos pelo clima. Em 1938, os serviços florestais dos Estados Unidos iniciaram um programa com o objetivo de salvar e reconstruir esses grandes monumentos de cedro. Usando os fundos do Civilian Conservation Corps para contratar escultores qualificados entre os nativos mais velhos, duas coisas aconteceram. Jovens artesãos aprenderam a arte de entalhar totens, e totens que haviam sido deixados para apodrecer na floresta foram consertados ou duplicados. Os totens dos nativos do Alasca são uma das atrações mais populares de Ketchikan. A cidade tem a maior coleção de totens encontrados do mundo. São mais de 80 espalhados por toda a cidade. De totens antigos mantidos em proteção climática a totens erguidos há quase um século, até totens esculpidos mais recentemente, que reflete o respeito dos moradores pelos valores tradicionais. Totens nativos do Alasca são geralmente esculpidos em toras de cedro ocidental vermelho, que naturalmente repelem insetos e, curiosamente, apodrecem de dentro para fora. A maioria dos totens são esculpidos em um único tronco, com apenas adições ocasionais sendo adicionadas separadamente. Os significados dos totens são variados, mas existem 6 tipos principais que eram comumente encomendados por líderes tribais.
São eles, totens de lendas e histórias nativas. Como não havia linguagem escrita, muitas lendas e histórias nativas foram esculpidas simbolicamente em totens e transmitidas oralmente de geração para geração. Totens de linhagem familiar, heráldico ou de uma casa. Os postes heráldicos exibem a história tribal e familiar e proclamam a linhagem e a posição social de uma família. Um totem desse tipo permitia fácil identificação de amigo e inimigo. Totens memoriais. Esses totens geralmente destacavam a vida de um importante ancião ou membro da tribo. Totens do ridículo ou da vergonha, dirigidos a figuras de autoridade de alto escalão por sua falta de liderança ou outras pessoas que não cumpriram uma obrigação ou não pagaram uma dívida. Totens comemorativos. Esses totens celebravam festivais e eventos especiais e eram geralmente os maiores de todos os totens de um povoado. Totens de necrotério ou túmulo. Os postes de mortuário eram construídos com uma cavidade esculpida na parte de trás para conter os restos mortais ou as cinzas do falecido. As figuras em um totem nativo do Alasca são tipicamente animais ou seres mitológicos que simbolizam a história de uma tribo nativa em particular. Os totens nunca foram totalmente pintados, apenas detalhes que ajudavam a dar vida a uma figura: orelhas, sobrancelhas, lábios e pés. A razão era que a pintura era um processo muito trabalhoso. Para se ter uma ideia, as mulheres de uma tribo mastigavam ovos de salmão e os cuspiam em uma tigela. Os ovos de salmão eram a base para uma tinta à base de óleo. A saliva era o agente de ligação. E em seguida, os pós foram misturados para criar as 4 cores principais encontradas em um totem. A cor preta, que veio do carvão, o vermelho, que veio do minério de ferro, turquesa, era o óxido de cobre, e o branco, que era de concha de moluscos. Da mochila mala dele. Vira pra mim. A gente tá indo embora de Ketchikan. Era pra gente ir pra Anchorage agora, voltar pra lá, mas a gente decidiu mudar a rota e nós vamos pra um outro lugar daqui de Ketchikan, para uma outra cidade. A gente tá indo agora para o aeroporto, a gente conseguiu mudar os voos e logo mais vocês vão saber para onde a gente tá indo. Falo com vocês de novo, já já. Chegamos no aeroporto depois de cruzar de balsa de novo. Uns 5 minutinhos só a balsa. E agora a gente tá indo mais uma vez fazer check-in, aguardar o nosso voo. E é isso. A gente tá indo agora para um lugar que muita gente pediu aqui no canal pra gente visitar. Muita gente escreveu falando: ah, vocês deviam visitar tal lugar, tal. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai pra lá e vocês vão vir comigo de novo, mais uma vez, pra mais um destino aqui no Alasca.